eu quero tratar hoje com vocês de um tema de suma importância, que é a ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. Conforme nós havíamos começado e combinado, nós vamos tratar de todos os tipos de ação. Mas antes de ingressarmos propriamente na ação declaratória, eu preciso tratar com você de um tema muito importante, que é o objetivo, a finalidade de uma sentença e também da ação. Se você entra com uma ação perante o Poder Judiciário, você tem um objetivo e você quer obter um tipo de sentença. O que você está querendo me dizer, Rodrigo? Eu estou querendo te dizer que toda ação que tem um nominho, seja ela qual for, porque o nome seria assim um pouco radical, mas vou arriscar. O nome ele é perfunctório. O nome é apenas para dar uma característica à ação. Por quê? Porque na realidade, toda vez que você pleiteia algo no Poder Judiciário, você busca obter um determinado provimento jurisdicional. E esse provimento jurisdicional que eu vou tratar com você. Toda ação que você entrar, ela ou terá uma finalidade declaratória, uma finalidade constitutiva ou uma finalidade condenatória. Eu coloquei aqui para você o objetivo de uma ação e a sentença, ela vai ser nesse sentido. Ah, Rodrigo, mas você sempre deixou mais claro com exemplo, você sempre nos trouxe algo que nos trouxesse um porto de segurança. Me explique, me dê um exemplo de uma ação declaratória, me dê um exemplo de um objetivo de uma ação constitutiva e uma condenatória. Condenatória, ela já condena, o próprio nome condena. Mas vamos inicialmente tratarmos da ação declaratória. Quando você busca algo declaratório, é que você quer que o Estado, por intermédio de uma pessoa que é o juiz, declare, reconheça algo. Ah, muito bom, já ficou mais claro. Qual que é o objetivo de uma ação ou de uma sentença constitutiva? Ela cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Você não concorda comigo que nós estamos vivendo em uma sociedade em que estamos a todos os momentos fazendo negócios jurídicos? Então, uma sentença constitutiva ou uma ação constitutiva, ela busca criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Rodrigo, e agora a condenatória? A condenatória, lembra que nós conversamos que toda vez que você busca, principalmente na esfera civil, 99,99999 faz-me rir? Pois é, condenar. Fazer com que essa pessoa se obrigue a algo. E na maioria das vezes é algo econômico. Mas eu quero ir além com você. Não adianta simplesmente trazer esses ensinamentos, essas considerações, sem trazer uma aplicabilidade prática. Nós já aprendemos o quê? Que por detrás dos nomes das ações, sim ou não? Claro que sim, existe isso aqui. Sempre, sempre, sempre. Ah, Rodrigo, mas eu tenho uma pergunta. Seria possível que dentro de um objetivo de uma ação ou dentro de uma sentença do seu juiz, ela seja declaratória e constitutiva, ela seja constitutiva e condenatória, ela seja declaratória, constitutiva e condenatória? Claro que sim. Claro que sim. Isso que eu te disse não significa que
um objetivo de uma ação seja meramente declaratório, meramente constitutivo, meramente condenatório. É sim possível, e na maioria das vezes isso ocorre com muita razão, que o seu objetivo e que a sentença ela seja declaratória e constitutiva, condenatória e declaratória, ou seja, é possível que se haja uma mescla desses requisitos, desses institutos, e isso ocorre. Mas por que você me falou tudo isso? Porque nós vamos começar a tratar das ações e você vai perceber exatamente isso. O que eu quero tratar com você é exatamente de uma ação que ela já recebe o nome, por incrível que pareça, isso não é normal, de ação declaratória. Declaratória porque busca o reconhecimento de algo. Eu vou tratar agora com você da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável ou sociedade de fato, que muda muito pouco. Então, você é advogado, você é estudante, você já sabe que você busca algo perante o Poder Judiciário e que quer que essa sentença seja de determinada forma, ainda que o fato não tenha ocorrido daquela forma. Lembra? A justiça é cega. Então, nós trabalhamos, ainda que o fato não tenha ocorrido, esse advogado é o diabo, ainda que seja. Você quer ou não? É o preço a se pagar. Então, vamos lá. Na ação declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, nós buscamos o quê? Nós buscamos que a partir de mostrar para o juiz que a partir de determinado momento, data X, a data Y, houve uma união entre duas pessoas e que essa união ela perdurou até uma outra data. O que você está querendo dizer? Que na petição inicial, pelo amor de Deus, me ajuda, eu já vi pessoas que entrem com uma ação declaratória, ou seja, você quer que o juiz reconheça que a partir de determinado momento eles passaram a viver como se casado fosse, e isso acabou em data Y, começou em X e acabou em Y, e que os direitos decorrentes dessa união estáveis, elas repercutem no mundo jurídico em decorrência de tudo aquilo que aconteceu, né? Principalmente econômico, durante aquele período. Mas, como eu te disse, eu já vi muitas petições iniciais contarem que viveram como se casado fosse, constituíram um patrimônio, isso, aquilo, e não colocaram a data do início e a data do término. Isso gera inépcia da inicial. Por quê? É condição da ação, desse tipo de ação, pelo menos. Por quê? A partir de quando eles começaram a viver? Quando terminou? Ah, é isso que eu busco, através de documentos, de provas, de testemunhas, inúmeros outros mecanismos de provas que nós iremos tratar oportunamente. Mas o que não pode faltar na sua petição inicial é a data do início e a data do término. Combinado? O que eu preciso, Rodrigo, para demonstrar para o juiz que essas pessoas viveram como se casado fosse? Porque essa ação é uma ação declaratória. Eu busco o reconhecimento de uma união estável dentro desse período. Então, o que eu preciso? Mostrar, com muita razão, conjunção de esforços. Eu preciso demonstrar para o juiz que entre A e B, data A e B, essas pessoas, elas tinham uma finalidade em comum, que era a constituição de família, ou não necessariamente constituir família no sentido de procriar, mas de viver juntos com conjunção de esforços. É isso que eu preciso levar dentro da inicial.
Dentro, quando eu digo, na descrição da petição inicial. Preciso demonstrar isso. O que mais, Rodrigo? Finalidade comum. Por que finalidade comum? Porque se vocês estiveram junto apenas por estar, por livre arbítrio, e não era a intenção nem de um e de outro, olha, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Então já foi algo pré-estabelecido, verbalmente ou informalmente. Então, não há que se falar em sociedade de fato, em união estável. Mesmo porque aí já vai mais para a área de contratos. Aí você fala, Rodrigo, mas o casamento é um contrato? Sim, o casamento é um contrato. Mas por que você está me falando isso? Porque aqui não tem. Aqui nós não temos aquela prova que a pessoa foi em cartório lá e fez todo aquele procedimento de habilitação. Aqui eu preciso demonstrar para o juiz que isso ocorreu de forma informal. E que, se ocorreu de forma informal, ainda assim existia, porque no casamento você tem vários tipos de regime que você escolhe, mas é aqui, qual que era? Vai depender de você demonstrar qual era a finalidade. Sim ou não? É claro que sim. O que mais? Estabilidade e continuidade. Não adianta você começar a viver como se casado fosse, com aqueles 2 requisitos iniciais, e não existir continuidade. Viveu durante uma semana, aí depois ficou brigado 1 ano, e depois ficou mais 1 mês. Não combina. A pessoa tem que ter uma continuidade. Mas como isso é analisado? Caso a caso. O que é importante demonstrar é que existiu durante tempo, interruptamente ou não, e depende dessas interrupções, isso vai ficar a cargo de quem? Do juiz, do bom senso e da razoabilidade. Agora você mas eu conheço, estava conversando com uma pessoa muito querida, e ele falou assim, Rodrigo, olha que coisa interessante, eu conheço aí em Uberlândia uma pessoa que é casada, e que ela tem o seu apartamento e ele tem o seu apartamento e se encontra como se fossem namorados. Isso é casamento? É claro que é. É claro que é. Mas você está querendo me dizer o quê, Rodrigo? Que a pessoa pode até mesmo não morar na mesma casa e existir a continuidade? Sim. Estou querendo te dizer isso sim. Se isso ficou implícito, que fique claro então. Não precisa estar sob o mesmo teto? Não necessariamente. Não necessariamente, desde que tenha a finalidade, a reiteração, a continuidade, os objetivos comuns, não precisa estar morando debaixo do mesmo teto. Muito bacana. Vamos avançar. Projeção patrimonial. Vamos resgatar aquela aula, aquele encontro com você que eu falei que no direito civil 98% das situações tem ainda que obscuramente o faz-me rir? Claro. Lembra que eu falei que existe a possibilidade raramente de existir uma ação declaratória pura? O que é declaratória pública? Olha, eu só quero que você reconheça essa situação. Ah, tá, só reconhece essa situação? Mas e daí? E daí que, por exemplo, na ação de reconhecimento de solução de sociedade de fato, a partir do momento em que você comprova esse vínculo durante X e Y período, qual que é a consequência lógica disso? A repercussão de tudo aquilo que tem direito uma pessoa como se casado fosse, patrimonialmente. O que isso significa? Significa que você tem que fazer pedido aqui também.
Pedido lógico, se você reconhece, você dissolve, você vai pedir a repercussão patrimonial daquele período. Aí se não pedir, dá inépcia? Não necessariamente. Eu simplesmente vai lá e reconheço. Reconheço que durante X aí você viveu como se o casado fosse, é uma ação declaratória. O que você vai fazer com isso? Não sei, prega aí no quadro, na sua casa, não sei o que quiser. Repercussão econômica se você não fizer um pedido condenatório. Lembra? Declaratório, condenatório junto. Se não houver o pedido condenatório, vai ser meramente declaratório. Prega no seu quarto. Enfim. Esses eram os requisitos da condição da ação declaratória, e eu acredito que com esse norte de segurança que você teve da ação declaratória, constitutiva e condenatória, você já vai se sentir mais seguro. No começo eu entendo que são muitas informações, são muitos detalhes, são muitas entrelinhas. Mas nada melhor do que um dia após o outro, e eu estou aqui para te ajudar. Conte comigo e até a próxima.